Varões de guerra aqui hoje, nessa terça-feira, dia de jogo, né? Hoje tem jogo do Brasil e eliminatórias da Copa. Só está aqui hoje presente quem coloca Deus em primeiro lugar, né? A gente sempre tem aqui um público médio de 20 homens e hoje a gente está com um público mais baixo, mas somente quem veio adorar o Senhor está aqui hoje. Amém? Antes de começar, vamos fazer mais uma oração. Eu queria convidar vocês para ficar de pé, para que a gente possa começar a palavra com uma oração. A gente já adorou o Senhor nesta noite com o nosso louvor e agora vamos começar com a palavra. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Jesus, se alguém aqui ainda não teve uma experiência com o Senhor, assim que pisou nesta igreja, na sua casa, Pai, onde habita a Tua presença, que o Senhor então possa tocá-la agora, Pai, que ele venha se arrepiar, Pai, com a Tua presença. Pai, eu peço que o Senhor quebrante os corações nesta noite, que o Senhor dê sensibilidade, Pai, ao Teu Espírito, que nós possamos sentir, ouvir, sentir a Tua presença, Pai, nesse ambiente, na Tua casa, porque sabemos que aqui Tu habita, Pai. Pai, eu Te louvo e agradeço pela vida de cada um que está aqui nesta noite, pois deixou a sua casa, a sua família, para que viesse aqui nesta noite aprender mais um pouco de Ti, ouvir a Tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor nesta noite use-me, Pai, e que a palavra ministrada seja, Pai, um canal de bênção na vida dessas pessoas aqui nesta noite. Pai, eu louvo e Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui falando em Teu nome, Pai. Pai, eu Te agradeço por eu ser um eleito aqui na terra. Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida até hoje. E que eu possa, Pai, cada dia mais, estar me entregando mais e mais a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se sentar. Eu tive meditando numa palavra para trazer aqui nesta noite. Já tem um tempo que eu venho pedindo a Deus uma direção. Já tem um tempo que eu venho pedindo a Deus algo profundo para que eu pudesse conseguir trazer nesta noite. E quando foi esse final de semana, Deus me entregou algo muito especial, e eu espero conseguir transmitir isso para vocês nessa noite. Amém? E se eu fosse dar tema para essa palavra de hoje, eu confesso que eu fiquei pensando num tema. Eu falei, cara, como é que essa palavra, que tema eu daria para essa noite? Para essa palavra, né? Que tema eu daria para esta palavra? E a minha conclusão foi que o tema seria tudo o que você sempre quis. Então o tema da palavra é tudo o que você sempre quis. E para iniciar a palavra, antes de eu entrar no contexto, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 12. A partir do versículo 1 ao 8. Vou ler aqui para vocês. Então o Senhor disse a Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão
como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali, prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste de Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Até aqui. Amém? Todos aqui conhecem essa história? Isso é uma história muito conhecida, né? E novamente, é uma história, uma passagem bíblica bastante conhecida, bastante ministrada. E eu mesmo já li essa passagem diversas vezes. Teve uma época aí que eu tinha um propósito de ler a Bíblia inteira, né? E todo ano eu falava, eu vou ler a Bíblia inteira. E eu começava, né? Eu queria começar de Gênesis a Apocalipse. Então essa passagem, tipo assim, eu sempre fracassei quando eu ia para ler, porque eu começava, quando chegava no meio da Bíblia eu me distraía. E aí passava vários tempos, e depois quando eu voltava para ler, eu parava e pensava, pô, velho, fiquei muito tempo parado, vou começar do início. Aí eu começava do início. Aí começava o plano de novo, agora eu vou ler a Bíblia do início ao final. Aí começava a ler. Chegava alguns meses depois, me distraía novamente. Então, assim, o que eu acho interessante é que essa passagem, eu já li ela várias e várias vezes, tentando cumprir esse propósito, mas glória a Deus, eu consegui. 2021 eu consegui atingir esse propósito. Mas aí eu fui ler novamente e agora eu comecei a me questionar em alguns pontos curiosos, que antes, quando a gente vai ler a Bíblia, porque a Bíblia ela não é um livro para você ler, é um livro para você meditar. Então, diferente das outras vezes, eu comecei a meditar na história de Abraão. E aí é um fato curioso, porque Abraão, ele tinha 2 irmãos. Contextualizando a história, você para pensar que a promessa, Deus apareceu a Abraão quando ele tinha 75 anos. Então, no tempo antigo, lá atrás, mentaliza vocês, Abraão e sua esposa, eles não podiam conceder filhos. Isso, de fato, naquele tempo, era uma vergonha, era uma desonra muito grande para a família, casais que não conseguiam ter filhos. Por quê? Porque o filho representava a sobrevivência da família. Não só bastasse não ter filhos, ainda tinha umas outras regras, que o primogênito, o primeiro filho, ele tinha que ser homem, porque o homem representa força, o homem representa a continuidade da família. E se o primogênito fosse mulher, era uma vergonha também, mas não era tão vergonhoso quanto não ter filhos. E a palavra vai falar que houve um tempo, Harã, que era irmão de Abraão, que era pai de Ló, ele morreu e Abraão adotou Ló. Ló foi morar com Abraão e Saraí. Mas o mais interessante, o que mais, tipo assim, eu parei para pensar e fiquei assim, mas tudo bem. Pensa você vivendo numa aldeia, que naquela época era uma aldeia, né? Eles juntavam ali, montavam suas tendas, ia para agricultura, ia para criar gado. Naquele tempo, ter filhos era questão de sobrevivência. Não é igual hoje, ter filho era questão de sobrevivência. Então, naquele tempo, Saraí não pôde dar filhos a Abraão. Abraão tinha direito de ter outras esposas.
ele poderia ter 2, 3, 4 esposas, ele poderia ter concubinas para gerar filhos, mas Abraão não quis. Abraão se empatizou com a sua esposa e dedicou a sua fidelidade a ela. Então ele preferiu não casar-se novamente, ele preferiu não ter outras concubinas e não ter filhos, porque a sua esposa era estéril. E é aí que está a chave, porque a gente para pensar, mas esse é um outro assunto que eu vou trazer um dia, mas o plano de salvação de Deus, Deus precisava escolher uma nação para que o plano de salvação da humanidade fosse vir o Cristo, e desse plano tinha que ter uma nação que começou a partir de Abraão. Mas esse é um outro assunto. Agora a questão é, Deus escolhe Abraão e de estado de idade avançada para constituir dele uma nação. E eu fico parando para pensar assim, mas por que Deus escolheu Abraão? E aí quando eu paro para pensar nas escolhas que Abraão teve, a fidelidade que Abraão teve com a sua esposa, Abraão honrou a sua casa, honrou a sua família e se empatizou com Saraí. Ele optou em não casar novamente. Então quando você é fiel, a palavra fala que Deus sonda o nosso coração. Então quando você é fiel à sua casa, quando você é fiel à sua esposa, quando você é fiel aos seus filhos, quando você honra, faz o papel de homem na sua casa, as promessas te alcançam sem elas ser ditas. Então Abraão, é por isso que o tema desta palavra é tudo o que você sempre quis, porque Abraão tinha uma terra legal, a sua família estava lá, estava prosperando ali, estava ali com suas coisinhas, seus servos, com seu gadinho, tinha ali Ló trabalhando com ele, com a família, mas o que ele mais queria era ter filhos, isso era o que mais Abraão queria. E Abraão nunca pediu isso para Deus, Abraão não pede isso para Deus. Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, vá você e sua esposa, saia do meio da sua parentela, vá para um lugar que eu lhe mostrarei, e lá eu farei crescer a sua descendência. Então quando você é um homem fiel, um homem que respeita a sua esposa, um homem que cumpre o papel, os deveres de casa, você alcança, você destrava no mundo espiritual chaves e promessas nunca ditas antes. Então Abraão, só de fazer o papel dele de homem, ele alcançou uma promessa que ele nunca precisou pedir. Então quando Abraão ouve isso, a gente está na fase de Abrão, né? É até difícil falar Abraão. Quando Abraão ouve isso, ele separa suas coisas e começa pela fé a caminhar para um lugar onde Deus disse que iria mostrar para ele. E ele vai. E o mais interessante, até aí tudo bem, é que Abraão, além de ter cumprido um grande respeito com Sara, ele era fiel e obediente a Deus. Então, naquele momento, em todos os lugares que ele ia, ele sempre levantava um altar para Deus. Então, todo lugar que ele parava, ele estabelecia um altar. Era um momento de comunhão. Abraão começou a amar Deus e creu em Deus em todas as fases da sua vida. A partir do momento que ele foi chamado aos 75 anos até o dia da sua morte, ele nunca duvidou da palavra de Deus. Teve uns momentos que ele pode ter balançado, como gerou o filho do pecado. A gente chama Ismael do filho do pecado, porque foi uma fase onde Saraí influenciou Abraão. Abraão não queria, Abraão preferiu continuar acreditando na palavra de Deus, mas por simpatia, e como ele amava muito Sara, ele acabou aceitando a ideia da Sara. Ele foi lá, coabitou com a Agar, gerou um filho. E o mais interessante é que eu fui caçar na Bíblia, cara, e aí, o que Deus vai fazer agora? Cadê que Deus repreende Abraão? Deus não repreendeu Abraão pelo pecado. Deus não repreende, sabe, pastor Abel? Eu fiquei pensando assim, agora Abraão vai tomar um chicote, porque durante a sua jornada Abraão pecou também, né?
Abraão teve um momento que ele desceu para o Egito, entregou a sua esposa para o faraó, falou que era irmã, por mais que ele não estava mentindo, porque de fato Sarai era irmã dele, meia-irmã, ele não confiou em Deus que viesse trazer a sua proteção, mas Deus sempre aparecia a faraó, apareceu a outro rei lá, e não deixou que ninguém tocasse na sua esposa. Em contrapartida, por mais que Abraão estava errado, Deus usava isso a favor dele, e ainda quando o faraó devolvia, o outro rei devolvia a sua esposa, devolvia a ela e mais bens, bois, presentes. E eu fiquei pensando assim, mas como assim? Que matemática é essa? E quando Abraão se deita com Agar e gera o filho Ismael, Deus é o momento onde Deus vai mudar o nome de Abraão para Abraão. Muda o nome de Abrão para Abraão. E a partir desse momento, porque Deus precisava separar ali, porque Abraão foi lá e gerou um filho. E Ismael, por ser filho de Abrão, ele estava debaixo da promessa também. Porque Deus fez uma promessa a Abraão e seus descendentes. Por mais que Ismael foi gerado com outra mulher, isso não anulava a promessa de Deus, e Deus teria que cumprir na vida de Ismael a promessa. Então Deus, hora nenhuma, repreende Ismael, pelo contrário, faz uma promessa para ele também, que ele seria, está lá na Bíblia, pai de 12 príncipes, e que sua descendência seria tão grande assim como areias do céu, areias do mar, e tão grande como as estrelas do céu. E assim foi. E quando Deus precisou separar esse ciclo de Ismael e de Isaac, Deus mudou o nome de Sarai para Sara e mudou o nome de Abrão para Abraão. E lá Deus criou a circuncisão para fortalecer a aliança feita com Abraão. E o mais interessante é que, feito isso, 1 ano depois, aparece-lhe o anjo a Sara, e isso Abraão já estava com 99 anos, em estágio bem avançado na idade, estava com 99 anos, e o anjo lhe aparece e fala: ano que vem, nessa mesma época do ano, Sara irá lhe conceder um filho. Diferente de todas as outras vezes, eu estou resumindo para não ser tão longo, diferente de todas as outras vezes, quando Deus lhe falava que iria multiplicar sua descendência, Deus nunca deu data, mas neste dia Deus deu a data. Então Abraão saiu de lá aos 75 anos e foi pai de Isaac aos 100. Então demorou 25 anos até que a promessa se cumprisse na vida de Abraão. O mais interessante é que ele precisou passar por um processo. Ele teve altos e baixos na sua caminhada, mas o deserto, quando ele caminhou pelo deserto, Deus preparou tudo para Isaac, que seria seu descendente, porque a palavra vai falar que Abraão ficou tão rico e próspero durante a sua jornada, que ele precisou separar de Ló, porque ele já era pequeno o lugar que eles habitavam para ficar os dois, porque Ló, como ele caminhava com Abraão, ele também foi ficando rico, então teve um momento que eles teve que se separar. Ló foi para um lado, Abraão foi para outro. Então quando você anda dentro do caminho por onde Deus está direcionando, aonde você pisar, aonde você for, Deus vai te prosperar. Quando você vive em obediência, aonde você pôr as suas mãos, aonde você acreditar que o inimigo vai te matar, onde você acreditar que ali pode fazer uma cilada para você, Deus usa o inimigo para te prosperar. E o fator mais interessante acontece agora, quando Isaac nasce. A palavra vai falar que quando Isaac nasce, Abraão está realizado. Abraão se realiza, porque ele já tinha tudo que um homem poderia ter, menos o filho, mas quando ele tem o filho, ele se realiza por completo, porque ele já era rico, estava morando na terra que Deus lhe prometeu, e agora ele tinha uma pessoa, um filho, para dar continuidade na sua descendência, no seu nome, e era Deus cumprindo a sua promessa.
E o interessante vem agora, porque quando passa um tempo, alguns anos depois, Deus olha para Abraão e vê Abraão muito dedicado a Isaac. Deus, ele desfocado. Eu imagino assim, Abraão, eu fico mentalizando, tento entender, trazer um contexto diferente para mim, para que eu possa entender a palavra. Eu fico imaginando assim, que Abraão, quando ele não tinha filho, ele o tempo todo estava lá, queimando oferta, levantando altar para o Senhor. O tempo todo ele estava ali procurando a Deus, porque naquele tempo, nós não tínhamos o Espírito Santo em nós, tinha que ser um encontro marcado com Deus. Então ele tinha que ir para um local e esperar que a presença viesse. Não era igual hoje, que nesse exato momento, se você conversar com o Espírito Santo, ele está aí habitando em você, ele está aqui, está nos ouvindo, está sentado aí do seu lado. A todo momento a gente pode ouvir o Pai, a todo momento a gente pode falar com Ele, que Ele nos responde. Naquele tempo não, ele precisava marcar um encontro com Deus. Eu fico imaginando assim, Abraão tinha, assim como Moisés também tinha que marcar um encontro com Deus. Ele ia lá e entrava na presença, e ele ia lá, às vezes Deus chamava Moisés, às vezes Deus chamava Abraão. E eu fico vendo assim, Abraão desfocado e Deus querendo falar com Abraão, e Abraão está aqui, Isaac de cá, e estou arrumando os trem de casa, vou cuidar disso aqui para o Isaac quando crescer, vou cavar os poços para poder ter a água, que é os poços de Isaac, que no futuro depois é tampado. E eu estou vendo Abraão, com 100 e tantos anos de idade, preocupado, né, com a sua vida, com a promessa que Deus lhe entregou. E ele está lá, me realizei, pronto, não preciso de mais nada, a promessa se cumpriu, e eu estou aqui preocupado agora com meus bens materiais, nada mais, agora está ok. Aí eu vejo Deus sondando ali, olhando, de repente o foco mudou. Antigamente eu era o foco, agora é Isaac. Deus tem ciúmes de você, irmão. Deus tem saudades de você. Se você fica, quem que tem um amigo que gosta muito dele, se ficar muitos dias sem conversar com ele, dá saudade? Quem que tem? Quem que é casado aqui, se ficar 3 dias sem a mulher, já fica doido de saudade? Quem que tem filho, se ficar 2 dias longe do filho, fica morrendo de saudade? 2 dias é muito, um dia. Se eu ficar um dia que eu fico um dia sem ver você, sem falar com eles, eu fico lá na cabeça o tempo todo neles. O tempo todo fico na cabeça. Viajei esses dias, a hora que deu um dia eu já fiquei preocupado com os meninos, com a mãe dos meninos. Então essa preocupação, assim Deus é com a gente também. Deus se agrada quando você vai para o seu quarto, ajoelha e ora. Quando você vai no secreto, se entrega para Ele. Quando você conversa com Ele. Eu sei que é difícil orar. É um hábito que eu venho criando em mim, em aumentar, sem fazer aquelas orações automáticas. É uma oração que eu tenho praticado assim, de conversar com Deus. Eu tenho orado para que Deus quebrante meu coração, quebrante toda a frieza espiritual, para que eu seja mais sensível à palavra. Porque eu sei que o Pai tenta comunicar comigo o tempo todo. E assim é com você, com você e com você também. O Pai, Ele quer comunicar com você, Ele quer te entregar algo, Ele quer te ensinar, Ele quer te falar, Ele quer ter comunhão com você. Assim como você fica sozinho e às vezes dá saudade de conversar com alguém, nem que seja um amigo, uma esposa, um parente, Deus tem saudade de você. Agora, já pensou você vir num culto de domingo, passar a semana inteira sem falar com Deus? Passar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, somente no domingo para você chegar e falar assim: oi Deus. Que relacionamento é esse? Quem aqui fica 7 dias sem falar com alguém? Até fica, mas desde que seja uma pessoa que não é próxima. Uma pessoa que não é próxima de você, você fica. E você não vê problema nisso. Mas o Espírito Santo é diferente, ele é mais sensível. Ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa muito sensível. Porque quem aqui já teve uma sensação? Você tem que ter empatia, você tem que se fazer esse exercício. De você gostar tanto de alguém, mas você não ter o amor correspondido. Estou falando na amizade, não é no amor conjugal, estou falando na amizade. De você gostar de uma pessoa na amizade. E você sentir que ela não gosta de você igual você gosta dela. De você ver ela fazendo as coisas e você queria estar lá fazendo com ela. Você fica um pouco frustrado, porque você gosta da pessoa, como pessoa. Mas aí você vê ela te deixando de lado, você fica triste. Assim é o Espírito Santo. Ele é sensível, ele vê você deixando ele em última opção. Primeiro você pega tudo
Tudo vem colocando na sua frente, que hoje você vai lá e coloca um futebol na frente. Hoje você coloca um filme que lançou, não sei que dia. Você coloca um lazer, vamos ali, um colega meu me chamou para comer uma tapioca. Você deixa de vir no culto por qualquer coisa. O culto não é culto, põe na sua cabeça que aqui é onde você vai ter comunhão com Deus. Esquece, deixa de ser religioso, não venha para a igreja para assistir culto ou assistir louvor, não. Venha para ter contato com Deus. Se você não faz isso na sua casa, faça isso na igreja. Use a igreja para tirar um tempo com Deus. Porque o certo é você ter contato com Deus na sua casa, no seu trabalho, na rua e aqui. Mas a gente não está fazendo nem o mínimo que era ter aqui. O mínimo que você pode fazer é tentar um contato com Deus na igreja. Na igreja, o mínimo. Se você não faz o mínimo, você está perdendo o seu tempo. Porque Deus, Ele vem aqui te ver, e assim como você vê alguém que você não conhece, Ele te trata. Ele simplesmente passa. Assim, porque Ele não te conhece, Ele só passa. Ele vai embora. Ele te olha e vai. Ele te olha e vai. Mas o sentimento dele é que ele queria ser o seu amigo. Ele queria estar em relacionamento com você. Ele queria estar te contando os seus planos para ele. Os planos dele para você. É isso. Trata-se disso. E Abraão, ele vive esse pequeno momento. Porque eu parei para pensar, cara, que coisa louca que Deus fez. Deus pediu Isaac. Deus vira para Abraão e fala, olha o que Deus fala. Eu vou ler. Era para estar escrito aqui, deixa eu ver aqui. É Gênesis 22, deixa eu pegar aqui rapidinho. Quantos aqui estão entendendo a palavra? Diz amém. Um amém de homem. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus em Abraão 22, a partir do versículo 1. Passado algum tempo pode ser alguns anos. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, mas uma hora eu fui pesquisar, eu achei tão interessante, mas eu não quero entrar nesse assunto não, por quê? Porque é uma palavra que eu ainda estou mastigando, mas tudo me diz que Abraão não era uma criança quando Deus pediu a Abraão, Isaac não era uma criança quando Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac. A palavra vai dizer que Isaac tinha quase 30 anos, mas esse é um outro estudo, é mais aprofundado, não é isso que eu quero chegar, mas a palavra diz, passado algum tempo, alguns anos, algumas décadas, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, único filho, Isaque, a quem você ama. Olha essa ênfase. Tome, tá até com, como é que é o nome daquele trem? Eu esqueci. Aspas. Tá até em aspas, gente. Tá até em aspas. Tome seu filho, seu único filho. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama. Ou seja, a partir do momento que o amor das coisas que Deus entregou a Abraão começou a tirar ele do foco, Deus falou assim, então vou provar Abraão, vou ver se realmente quem ele ama mais, se é Isaac ou se é eu. E Deus pede a Abraão Isaac em sacrifício. Ô glória. Ei, cadê a conta prêmio aí, ô igreja? E olha só, Abraão, cara, pensa no lugar de Abraão. Abraão já deve que estava com 127 anos. A palavra vai dizer que Abraão estava com 127 anos quando Deus pediu Isaac em sacrifício. Aí eu fico parando para pensar, cara, isso vai contra tudo. Pensa o conflito interno em Abraão. Tipo assim, eu tenho uma promessa. Deus falou que iria expandir a minha descendência.
que eu não ia conseguir contar, e agora que eu consegui o filho, eu vou ter que sacrificar ele? Como assim? Como é que vai ser isso depois? Eu fico pensando, ele se coloca no lugar de Abraão num negócio desse. É muito doido. Pense a tristeza. Mas Abraão, desde quando ele foi chamado, ele já tinha um coração fiel. Então, por mais que isso era doloroso para ele pega seu filho e leva ao monte e obedece ao Senhor. Ele obedece a palavra. E Deus leva ele e faz ele entender que se tratava, não se tratava do filho dele, mas se tratava dele. E quando Abraão levanta o altar, coloca seu filho sobre o altar e vai para sacrificá-lo, Deus o impede de fazer isso, porque ali Abraão já tinha passado pela prova. Abraão provou amar mais a Deus do que o filho. Então, quando você ama, olha só, presta atenção, muitos de nós temos desejo em nossos corações, muitos de nós temos coisas, temos negócios, temos afazeres do nosso dia a dia. A partir do momento que você amar essas coisas mais do que Deus, pode ter certeza que cedo ou mais tarde Deus pode pedir isso para você. Ou você vai dar por bem, ou você vai dar por mal. E uma das coisas que me fez refletir nesta palavra é que não que eu amava mais o meu trabalho do que a Deus, mas eu dedicava mais tempo ao meu trabalho do que para Deus, isso era fato. E era nítido que eu contava isso para todo mundo. Eu contava para todo mundo que eu não conseguia dedicar a Deus como deveria ser dedicado por causa do meu trabalho. Eu sempre reclamei, já vem nos 2 anos que eu venho reclamando disso. Eu já falei isso para várias pessoas, vários amigos próximos, quem é muito próximo de mim, e eu já conversei, já deve ter me ouvido isso. E um dia uma pessoa, um amigo meu me falou assim: Thiago, como é seu devocional? Aí eu falei: uai, é o seguinte, eu acordo de manhã, eu vou para o monte, eu oro, pego uma Bíblia ali, leio durante 1 hora e depois eu vou trabalhar. Aí ele: e aí? E aí o quê? Só isso? Eu falei: é. E você tá louco? Aí eu falei assim: uai, como assim? E você tá doido, moço? E se é seu devocional? Eu falei: não, é. Aí ele: cara, meu devocional, a minha comunhão com Jesus é 24 horas, cara. Eu acordo pensando em Jesus, eu almoço pensando em Jesus, eu converso, eu trabalho pensando em Jesus, eu ando de carro pensando em Jesus, eu vou dormir pensando em Jesus. Eu olhei para ele assim, eu falei: cara, que inveja, hein? Mas deixa eu te falar, no meu emprego não tem como, porque a hora que eu chego lá, eu sento, eu começo a fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não lembro nem que eu tenho filho, eu não lembro que eu sou pai, eu não lembro de mais nada. Ali vai entrando, chovendo informação na minha cabeça. Aí ele falou: cara, ter como tem, você que não quer. E aquilo me gerou uma crise emocional, porque eu fiquei me martirizando. Eu falei: cara, eu fico arrumando desculpa, e realmente ele tem razão, eu que fico colocando desculpa em tudo. Mas não foi o suficiente, porque eu ainda continuei colocando todas as outras coisas na frente de Deus. Consequência disso, Deus me tirou desse local. Hoje eu senti profundamente aquelas palavras que eu falava. Um dos motivos que mais caiu em mim quando eu fui desligado da empresa foi assim, quando eu estava orando: você reclamava que não tinha tempo, agora você tem muito tempo, o que você vai fazer com ele? E eu parava para pensar assim, eu fiquei num conflito, num estado de choque. Então cada minuto do meu dia que eu ficava sem lembrar de Deus, eu tomava um susto. Era como se jogasse na minha cara: e aí? Você passou o dia à toa, não fez nada e você nem lembrou de mim? Antes você falava que estava trabalhando, e agora você está fazendo o quê? Você ficou ali andando na rua, você não lembrou, não colocou um louvor, nada. Então agora eu fico me policiando o tempo todo, porque eu preciso trazer e buscar a presença de Deus o tempo todo. E o mais interessante é que geralmente eu sempre vou pregar aquilo que eu estou vivendo, e tem queimado muito grande dentro do meu espírito: presença do Espírito Santo, presença, mais presença, a presença, quero te conhecer, quero me relacionar, quero ter comunhão. Cadê você? Pai, me ouve, me quebra meu coração, quebra minha frieza. Onde você está? Eu quero te ouvir, eu quero poder estar
seguindo aquilo que você me destinou a fazer. Eu sei que eu sou um eleito do Senhor, eu sei que eu não aproveitei o meu tempo como eu deveria ter aproveitado. O que eu tenho que fazer? E no decorrer desse caminhada minha, Deus foi me pedindo coisas, deixar coisas que se a gente não tomar cuidado, vira ídolo. Assim, é muito forte a gente falar assim, é um ídolo. A gente quando fala assim, ídolo, a gente lembra assim, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. Cara, não é só isso. Ídolo, eu vou te falar o que é ídolo. É qualquer coisa mais importante que Deus para você. Isso é ídolo. Pode ser um celular, pode ser um filme, pode ser um futebol, pode ser um time de futebol, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus. Aí se torna um ídolo. Então temos que tomar cuidado com nossos ídolos de estimação. Eu tinha um ídolo muito grande, ao do Instagram. O aparelho, o telefone aqui, o iPhone, acredito que todos os telefones têm essa ferramenta que chama tempo de uso. Chama tempo de uso. O que é o tempo de uso? Ele mostra para mim quanto tempo eu fiquei em cada aplicativo do celular. Então vamos lá. Um dia eu peguei meu telefone, eu olhei Instagram, deu 4 horas. Eu falei, eu não fiz nada da minha vida não, nesse dia. Por quê? Se eu acordei 6 horas, eu acordei 6 horas. Aí eu ia para Jales, eu pegava um ônibus 6h30, 7h30 eu estava na empresa, trabalhava durante o dia, 6 horas da tarde eu chegava, então 6 horas eu estava na empresa, então 7, né? Então vai, 7, 8, 9, 10 da noite. 4 horas, então, tirando a minha jornada toda de trabalho, horas para que eu pudesse fazer outra coisa que não fosse trabalhando, eu tenho 4 horas, vamos falar 5, 11 horas, porque eu dormia 11 horas, então eu tenho 5 horas. Então, por dia, de segunda a sexta, eu tinha 5 horas para mim poder fazer alguma coisa. Poderia tirar 1 hora com meus filhos, 1 hora, dependendo, vir para a igreja, 1 hora com Deus, estudar alguma coisa, não sei, várias coisas, mas aí eu fiquei 4 horas no Instagram. Então se eu fiquei 4 horas no Instagram, eu não fiz tecnicamente nada, eu fiquei ali perdendo tempo adorando um aplicativo. Então tudo aquilo que toma meu tempo, o Instagram é um ídolo. Aí tem um futebol, assistir jogo, jogar, games, filmes. E quando eu olhava a minha produtividade, era zero aprendizado, 0 tempo aproveitado, 0 tempo com Deus. Por quê? Porque eu tinha colocado primeiro as outras coisas para mim poder fazer como prioridade, e Deus era o tempo que sobrava, e se sobrava. E esse tempo que sobrava para Deus era qual? O culto de domingo à noite, ou o culto de domingo de manhã, ou um dia deles na terça, confraria, às vezes uma segunda profética, que automaticamente você vinha para cá. Amém? Quem está entendendo a palavra aí, dá um glória a Deus de homem. Glória a Deus. E amados, é isso que eu queria trazer nessa noite. Fique de pé que eu vou encerrar. Então, o título, tudo o que você sempre quis, você tem que tomar cuidado, porque às vezes o que nós queremos não é o que Deus tem para nós. O tema da palavra é porque era aquilo que Abraão queria, era sempre ter um filho, e, ele nunca pediu a Deus, mas era o plano de Deus na vida de Abraão. Talvez aquilo que eu quero para a minha vida não é o plano de Deus na minha vida. Por quê? Porque lá em Coríntios 1, 2, 9 vai dizer: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Então você tem que se apegar na palavra de Deus. Nós temos que nos apegar na palavra de Deus. Em primeiro lugar, busque a presença. Não coloque Deus como segundo plano. Segundo ainda estava até bom, mas não coloque Deus como último plano. Coloque Deus como primeiro plano.
Participe das coisas da igreja. Faça devocional na sua casa. Convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Em primeiro lugar, acorde dando glória a Deus e vá dormir dando aleluia. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche seus olhos, curve suas cabeças. Se essa palavra falou com você de alguma forma, começa a pedir perdão para o Pai pelas suas decisões que tomou, por você em algum momento da sua vida nunca ter colocado o Espírito Santo como prioridade, ou por nunca ter colocado Deus como prioridade. Começa a pedir ao Pai, faça uma oração de mudança. Fale para Deus que você vai mudar a partir de hoje, que você vai ser renovado e transformado, porque essa palavra te renovou, ela te transformou, ela mudou o seu coração. Comece a falar para o Pai que a partir desse momento você quer acordar com a presença do Pai, que por onde você for andar, você vai querer estar carregando a presença do Espírito Santo, que aonde você estiver, as pessoas vão enxergar Deus na sua vida, e elas vendo Deus na sua vida, vai gerar mudança nelas, e assim você vai gerar frutos. Pai, eu te apresento, Pai, a cada homem nessa noite. Pai, eu te apresento, Jesus, a cada pessoa, a cada homem que está aqui, Senhor, que o Senhor possa gerar neles um coração novo, um coração que te ama, um coração disposto a te servir, Pai, um coração que almeje, seja um coração que seja sedento da tua presença. Pai, que o Senhor trabalhe em sua mente, para que eles estejam lembrando do Espírito Santo o dia todo. Pai, que eles não venham esquecer da tua presença, que eles não venham esquecer de ti durante o seu dia. Que nós possamos estar, Pai, mentalizando, que a nossa mente venha ser conectado com o céu. Pai, eu louvo e te agradeço pela vida, Pai, de cada um nesta noite. E que a partir de hoje, Pai, nós saímos daqui, Pai, querendo mais da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por essa noite, por esta palavra. Amém. Glória a Deus.